Amados, eu vou começar a pregar nessa manhã uma série de 3 mensagens em que eu vou abordar 3 pecados de Saul, ou melhor, 3 momentos de pecado de Saul. Saul, todos conhecemos, rei de Israel, primeiro rei da história da nação Israel. E em 3 momentos na vida de Saul, Saul cometeu alguns erros que foram cruciais para que o Senhor encerrasse a unção que havia derramado sobre ele e decretasse nele o fim da sua era. Saul poderia ser um rei que deixaria descendentes que se tornariam reis e construir uma dinastia de reis em Israel. Ele começou muito bem, mas o seu fim foi trágico. Ele reinou durante muitos anos, foi um dos reis que durou mais tempo no reinado de Israel. Mas longevidade necessariamente não significa bênção. Longevidade também significa, ou pode significar, disciplina. Vamos lembrar que Israel levou 40 anos no deserto por disciplina. Amém? Vamos ver inicialmente quem foi Saul. Muitos sabem, mas quantos não sei, podem não ter conhecimento, nunca leram a Bíblia, nunca leram o livro de Juízes, nunca leram 1 Samuel, não conhecem o contexto histórico. Saul, ele viveu no tempo dos chamados juízes. Você tem um livro depois de Ruth, antes de Ruth, chamado Juízes. O livro de Juízes é o livro que vai retratar a vida do povo hebreu que saiu escravo do Egito e entrou na terra de Canaã. Quando eles entram na terra de Canaã pelas mãos de Josué, eles são separados, cada tribo assentada em uma determinada região no território de Canaã. E naquele momento, eles ainda não são a nação Israel, do contexto como nós conhecemos. Eles têm uma só religião, mas há muitos que ainda são idólatras. Eles têm uma só língua, mas eles ainda se miscuem com povos ao seu redor. Eles são chamados Israel, mas estão cada um vivendo a sua realidade no ambiente do seu clã. E Deus levanta de tempos em tempos, em regiões específicas, dentre aqueles clãs, as 12 tribos, aqueles que serão chamados por Deus, na sua palavra, de juízes. Então aquele era o tempo de um juiz, que foi o último juiz de Israel, antes de as 12 tribos se unirem em torno de uma monarquia. Nesse tempo de Samuel, eles estão vivendo uma teocracia. Eles estão vivendo debaixo da orientação de Deus e do juízo de Deus, através daquele que o Senhor levantava como juiz, via de regra, um profeta ou alguém que o Senhor estabelecia com uma função para dar livramento àquela região da opressão de povos estranhos, povos vizinhos, que eram inimigos de Israel. Samuel é agora, portanto, o juiz, e Samuel já está bem velho. O povo olha para as nações ao seu redor e eles decidem: nós não temos um exército, as nações têm. Quando é preciso, nós convocamos as outras tribos e nós nos unimos, mas não há uma ordem, uma organização como os outros povos têm. Está certo, a gente vive recebendo orientação de Deus através daquele que o Senhor levanta, mas Samuel já está velho.
E eles usam a velhice de Samuel e também o fato de que Samuel tinha filhos que não tinham o mesmo comprometimento com Deus que ele tinha. Eles então, com esses argumentos, eles vão até Samuel e eles dizem para Samuel: nós não queremos mais continuar assim, nós queremos ser uma nação debaixo de uma estrutura política com um rei para nos liderar. Você já está velho, daqui a pouco Deus vai convocar você e nós não confiamos nos teus filhos. Quando eles dizem isso, na verdade o que eles estão dizendo é: nós não queremos mais estar debaixo da autoridade de Deus. Porque era Deus quem determinava quem ele levantava para estar julgando o seu povo. Mas eles dizem: você já está velho, os teus filhos não são da nossa confiança, nós não queremos mais isso, nós queremos ter um rei como os demais povos. Samuel fica extremamente triste, Samuel fica magoado com aquela atitude, Samuel toma aquilo para si, Samuel sente como se eles estivessem desgostosos dele. Afinal de contas, ele fez tanto por aquele povo, ele obedecendo ao Senhor, ele consagrou a vida dele toda para servir a Deus, servindo aquele povo. Mas Deus sabe que não é contra ele, Samuel, que o povo está se levantando. Deus sabe que é contra ele, o Deus vivo. E Deus diz para Samuel: Samuel, não fica chateado não. O problema deles não é com você, o problema deles é comigo. Meu irmão, minha irmã, talvez lá naquela empresa que você trabalha, tenha alguém que se levantou gratuitamente. Você nunca fez nada contra aquela pessoa e ela se levantou como sua inimiga ali. É uma pessoa que vira cara para você, é uma pessoa que fala para você rangendo os dentes, é uma pessoa que nem olha no seu rosto quando conversa. Você nunca fez nada contra aquela pessoa. Talvez você já tenha chegado e praticado Mateus 18:15 com ela. Ora, se teu irmão pecar contra ti, se ele tiver alguma coisa contra você, vai entre você e ele só e tenta resolver isso. Talvez você já tenha ido até ele e dito: rapaz, aconteceu, desde que eu cheguei aqui eu percebo que você tem dificuldade comigo, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, é alguma coisa que está no meu gesto, a minha maneira de falar, de proceder, você se sentiu ofendido? Por favor, me fala, porque eu não quero que a gente continue com essa convivência. Talvez você já até tenha feito isso, mas aquela pessoa insiste em estar desse jeito. Saiba que o que acontece é que você é um servo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa está no mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está debaixo do domínio de Satanás. Ela pode não estar incorporada com um demônio ali, mas tem um demônio enchendo a mente dela, o coração dela, de pensamentos, gerando sentimentos contra você, mas isso é por causa do Espírito Santo que habita em você. Ame essa pessoa, ore por essa pessoa, assim como acontece com Samuel. Deus diz para ele: o problema não é com você, o problema é comigo. Eles não querem estar debaixo da minha direção. Irmão, irmã, toma cuidado quando você olhar para o mundo. Toma cuidado quando você olhar para pessoas que estão em destaque na sociedade, ganhando muito dinheiro. Você só está lendo a página do jornal de hoje. Você só está lendo o post de hoje que foi postado nas mídias sociais. Olha para a história. Quantas pessoas que antes estavam nadando em dinheiro, quantas pessoas que antes estavam em evidência nos meios de comunicação, sendo ovacionadas, sendo convidadas e participando de programas de auditório, falando da vocação delas, falando do que elas conquistaram e que depois perderam tudo por causa da sua vaidade, arrogância, presunção, corrupção. Olhe para Jesus, volte os teus olhos para Deus, volte os teus olhos para os princípios e valores da palavra de Deus. Ande pelos princípios e valores da palavra de Deus. Seja todo mundo mentiroso, só Deus é verdadeiro. Aleluia. Saul era da tribo de Benjamim.
uma das menores dentre as 12 tribos. E Deus diz para Samuel: Samuel, fica em paz, eu vou dar a eles o que eles querem. Mas não vai ser muito bom o negócio, não. Irmãos, coisa terrível quando Deus atende a nossa oração, não porque Ele quer, mas porque Ele deixa. Muitas vezes eu cheguei para papai e mamãe e perguntei assim: papai, mamãe, vocês deixam eu ir em lugar assim, assim, assim? Eu não me lembro jamais de ter chegado para meu pai e minha mãe e dito: papai e mamãe, vocês me autorizam ir para o lugar assim, assim? Irmão, há uma diferença absurda entre deixar ir e autorizar ir. Deixar tem uma conexão íntima com fazer a sua vontade. Eu vou deixar você fazer. Significa, eu vou deixar que a sua vontade seja satisfeita, mas necessariamente não é minha. Agora, autorizar é diferente. Porque quando eu autorizar, significa dizer que eu estou assumindo inteira responsabilidade, porque esta é a minha vontade. Então, quando você quiser pedir alguma coisa ao Senhor, peça com sabedoria. A palavra de Deus diz para que nós peçamos com sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus está em busca daqueles que o amam em espírito e em verdade, intenção e atitude. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí. Deixa eu beber um gole d'água. E fixa isso na mente dele e na sua. Pergunta: como é que você pede para Deus? Que Ele deixe ou autorize? Irmãos, eu vou deixar esse copo cair. Cativei a atenção do povo. Se eu vou deixar esse copo cair, isso é deixar. Mas se o copo estiver na sua mão e você estiver na minha casa, e você perguntasse: posso deixar esse copo cair? Eu ia pensar em quê? Vai fazer uma bagunça. Quem vai ter que limpar sou eu. Mesmo que limpe, o que vai cair vai respingar. Pode cair no aparelho ali, queimar um aparelho. É ou não é? Mas se for na tua casa e você perguntar: posso deixar o copo cair? Eu posso dizer assim: você está na sua casa, a vontade é sua, se você quiser fazer, que é vontade. Na casa de Deus, você acredita que Deus quer deixar você fazer, ou Deus quer que você faça aquilo que Ele autoriza e que é a vontade do coração dEle? Tem casa de Deus aqui? Onde é que está a casa de Deus? Deixa eu ver a casa de Deus aqui. Deixa eu ver onde está a casa de Deus. Mostra a casa de Deus. Onde está a casa de Deus? Tem casa de Deus aqui? Nós somos a casa de Deus. Você faz e quer fazer aquilo que Deus deixa? Ou você pede a Deus autorização e espera Ele responder? Saul era da tribo de Benjamim, que era uma das menores das 12 tribos. E olha de onde Deus vai tirar. Deus vai tirar exatamente da menor. Irmãos, como Deus faz isso? Quando o anjo do Senhor chega para Gideão, que está malhando trigo no lagar, ele está fazendo isso, que era o lugar de prensar uvas, ele está fazendo isso porque ele está fugindo dos inimigos que era naquela época da colheita, vinham para roubar tudo, espoliar tudo que eles tinham. E quando o anjo chama Gideão, diz assim: Deus vai usar você para libertar o povo. Ele diz: eu sou o menorzinho da minha família. E a minha família é a menorzinha do nosso clã. Quando Deus vai agora
atender o povo, e Deus vai indicar para eles, Deus vai, o quê? O que Deus vai fazer? Indicar para eles. Mas já já você vai entender por quê. Deus não vai escolher alguém que é o the must, o ousado, o guerreiro, aquele que é reconhecido por todo mundo como o quebra-tudo, aquele, não, daquela tribo mais poderosa, não, Deus vai buscar da família menorzinha, do menor clã de Israel. Mais à frente, quando Deus vai escolher aquele segundo o seu coração, Ele vai também escolher um dos 8 filhos de um homem belemita. Alguém que também não tinha muita representação na sociedade. Ele vai escolher da família desse alguém que não tinha muita representação na sociedade, alguém que era o menor dentre os 8, aquele que era refugado. Deus chama Davi. Quando Deus vai dar continuidade na sua obra, da promessa feita a Abraão, Deus não usa Rúben, Levi, Simeão, os seus filhos mais velhos, não, Deus vai usar José. O menor dentre eles. Filho da mulher por quem Jacó trabalhara 12 anos. E aqui dera menos filhos. Tem muita gente vaidoso por aquilo que conseguiu. Tem muita gente se esforçando tanto para ter coisas, para parecer para os outros que tem, mas não estão chamando a atenção de Deus lá do sótão onde estão colocados. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando vão falar com o profeta João Batista a respeito de Jesus, ô profeta, aí, esse aí chegou agora, o senhor já está há muito tempo aqui batizando os discípulos, tem gente daqui indo para lá, está deixando o senhor para ir para ele lá, o tal de Jesus, hein? João fala o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Quanta gente está esperando, está buscando, está se esforçando para aparecer, quer ser artista, quer estar em evidência, quer ter milhões de seguidores, quer ganhar muito dinheiro, mas não está fazendo nada, verdadeiramente, não está focado em dar a Deus a honra que só a Ele é devida. Deus vai escolher lá, da menor tribo, alguém que era o menor na sua família. 1 Samuel 9:2 diz que apesar disso, olha só, diz o texto, versículo 2, capítulo 9, que Saul era tão belo que igual não havia em Israel, e era mais alto do que todos, do ombro para cima. O cara era um pão. O cara era aquele que mamãe queria para genro da sua filha. O camarada era altão, grandão, vistoso. O texto diz que ele era tão belo, tão bonito, chamava tanto atenção, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. O cara era o mister beleza de Israel. Detalhe, pensa numa nação, milhões de pessoas, ele era maior do que todos eles, do ombro para cima, não tinha ninguém da altura dele. Guardou essa mensagem? Conecta agora, lá no final da vida dele quase, quando um gigante vai afrontar o reino de Israel, e quem é o rei? O mais belo de todo Israel. E onde é que ele está? Se borrando dentro das calças. Volta para esse contexto.
Agora aqui é o começo dele. Deus decide, vai ser esse cara. Por que Deus indica Saul? Porque o povo não estava querendo seguir a Deus. O povo estava olhando para o mundo. O povo estava querendo ser como um artista, ser como um jogador, ser como um influenciador, ser como aqueles que são o demust na sociedade. Eles dizem, nós queremos ter um rei como os povos daí. E Deus diz, vou dar aquilo que vocês pediram. Eu vou deixar vocês terem o que vocês querem. E eu vou dar exatamente o que vocês querem. Deus não dá um cara feinho. Deus não dá um pequenininho. Deus não dá um raquíticozinho. Deus dá um the must, o rei da beleza, o mister mais belo de Israel para ser o rei, ainda que vindo de uma família pequenininha. E já já você vai entender porque Deus escolhe de uma família pequenininha. Amado, toma cuidado com o que você pede. Pode ser que aquilo que vai chegar para você, menina, é o cara, pensa, aquele sujeito bonitão, charmoso, ele chega perto de você, o perfume que, até o perfume dele. Já viu como ele chega? Cuidado. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado. Diz para quem está ao teu lado, cuidado. A conversa é jóia. A lábia é cheia de doçura. Tem mel, chega e escorre. Cuidado. Cuidado. O povo queria um rei. E Deus deu. Veja a diferença. Saul era o menor deles. Davi também era o menor. Saul era o cara mais bonito, mister beleza de Israel. A palavra de Deus diz que Davi era um garoto pequeno, de cabelinho meio sarará, de gentil aspecto. Davi não impressionava ninguém com a sua aparência de beleza. Mas Deus o escolheu segundo o seu coração. O Senhor unge Saul com seu espírito. O Senhor manda Samuel estar num lugar onde ele vai encontrar Saul. Ele se encontra com Saul e Deus diz para ele, eis aí quem eu tenho escolhido para ser o rei desse povo. Eu escolhi segundo eles me pediram. Cuidado com o que você pede para Deus. E avançando na história, o Senhor unge Saul com seu espírito e o capacita com ousadia. Sabe por quê? Aí entra por que ele era o menor, vinha de uma tribo menor. Saul tinha um conceito pessoal de incompetência. Davi tinha um conceito pessoal, tinha uma estrutura psíquica e emocional de alguém que não tinha valor, ainda que fosse de tanta beleza. Por quê? Porque ele vinha de uma família mais pobre, ele vinha de uma família menor, de uma família de menos importância. Eu quero te perguntar, você mora onde? Aquele lugar onde você mora, talvez seja um lugar que a sociedade diga assim, ele não mora, ele se esconde. Talvez você seja alguém que quando pergunta, você mora onde? Você constrangido, com a mesma postura de Saul, você se esconde e diz assim, não, eu não moro, eu me escondo. E por que é que Deus indica a ele? Porque Deus vai fazer uma coisa. Embora Deus diz, eu vou deixar, eu vou fazer como vocês querem, mas eu vou fazer e vocês vão saber que sou eu que estou fazendo. O Senhor unge Saul
E o Espírito de Deus entra em Saul para capacitá-lo com ousadia, porque Saul era acovardado, Saul era acanhado, Saul tinha um senso de menos-valia muito intenso na sua vida. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 6, diz o texto: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Quando Deus vai agora confirmar Saul, e eles vão ter que chamar Saul para estar ali, Samuel vai ter que ungí-lo diante de todo mundo agora. Sabe onde é que está Saul? Escondido, ele se esconde, com vergonha. Mas aqui Samuel está profetizando o que vai acontecer com ele. O Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Ou seja, Deus vai te dar um sinal de que Ele está verdadeiramente capacitando você para ser rei. 1 Samuel capítulo 10, versículo 20 a 23, na NVI, Saul, medroso e acanhado. Veja, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Samuel vai fazer uma coisa, para que todo mundo aceite. A escolha, a indicação que virá de Deus, ele põe as 12 tribos. E aí ele faz um sorteio. Vamos ver de qual dessas tribos Deus escolhe aquele que vai ser o rei. Para ninguém dizer assim, por que não foi da minha tribo? E sai a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, dentre todas as famílias, sai a família de Cis. Da família de Cis, vai sair, diz o texto, então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Deus dedura Saul onde ele está. Saul se esconde, mas o povo perguntou, mas Deus escolheu ele, mas cadê ele? Ele não está aqui, será que ele chegou? E Deus diz para Samuel assim, diga para eles, ele chegou, e ele está escondido no meio da bagagem. Ele é tão acanhado, ele é tão medroso, ele tem um senso de menos-valia tão forte, tão grande, que ele se esconde. Quando ele ouve falar, é o clã de Matri, ele, opa. Quando chega, é da família de Quis, ele, se esconde. Vai que sou eu, que vergonha, todo mundo vai olhar para mim, quem sou eu para ser rei? Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros, e o povo está olhando aquele homem zarrão, lindo, faixa de Mister Beleza de Israel, chegando todo acanhado, todo singelo, todo cheio de boas maneiras, e o povo diz, é ele, é isso aí mesmo, é como a gente queria. E por que um rei deveria ser um cara assim para chamar a atenção? Porque o rei deveria ir para a batalha. Agora imagina um exército indo para a guerra, e o rei é fraquinho, raquítico, baixinho, pequenininho, indo em cima de um cavalo, ele desce, todo mundo do exército dele é metade mais alta do que ele, todo mundo vai olhar para dizer assim, esse exército aí, com esse rei, pigmeu, já vencemos. Mas Deus diz na palavra que o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, será um novo homem.
Irmão, presta atenção, minha irmã, no que diz esse texto aqui: você será um novo homem. Ser tornado um novo homem não significa que Saul teria o seu livre-arbítrio retirado, ou que ele seria programado para só fazer do jeito de Deus. Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Você pode repetir isso? Tem alguém dormindo aí? Não, né? Foi só para expulsar o espírito de sono. Agora diga: Deus não tira de mim o livre-arbítrio. Agora diz para quem está do teu lado: Deus não tira de você o livre-arbítrio. Você pode receber uma unção, diga para ele, para ela, mas Deus não vai tirar de você o livre-arbítrio. Deus nos dá a capacitação espiritual, mas unção não transforma caráter e nem personalidade. Você pode repetir isso? Unção, capacitação divina, não transforma caráter, não transforma personalidade. Você olha para aquele irmãozinho que o Espírito Santo toma e o Senhor fala pela boca dele, a igreja, que coisa linda, é algo extraordinário. Você olha para aquele irmão que quando ora, a pessoa fica curada, levanta da cadeira de roda. Isso não é sinônimo de caráter e de personalidades de servo do Senhor. Isso é sinal de que Deus está usando um ser falível, incompetente, humano, para fazer a sua glória ser reconhecida. O que é então o que transforma o caráter? Primeira coisa que transforma o caráter: arrependimento e fé em Deus. Qual é a primeira coisa? Paulo afirma que quem está em Cristo é o quê? Nova criação, onde o velho homem dá lugar a quem? Um novo homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na versão revista e corrigida, está assim: assim que, você pode ler? Está lá no telão, vamos ler juntos? Assim que, se alguém, lê de novo. Lê mais uma vez. Assim que, se alguém está em Cristo, há uma condição para o que ele vai dizer aí. Ele vai dizer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual é a condição que o apóstolo Paulo, da parte de Deus, está dizendo aí para o que transforma o caráter de uma pessoa? Estar em Cristo. Permanece em Cristo. É obediente hoje, como foi ontem, e amanhã será de novo. Primeira coisa que transforma o caráter, qual é? Arrependimento e fé em Cristo. Segundo, transforma o caráter, sujeição à palavra de Deus. Qual é a segunda coisa? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não haverá transformação de caráter, não haverá transformação de caráter se na palavra de Deus não for a sua única regra de fé e prática. E você quer se ajuntar, você quer casar, você quer fazer negócio, você quer contrair sociedade com alguém que não se submete à palavra de Deus? Cuidado, Deus pode deixar isso acontecer. Qual é a primeira coisa? Arrependimento e fé em Cristo. Qual é a segunda coisa? Sujeição à palavra de Deus. Terceira coisa, obediência contínua. Não é obedecer hoje, eu obedeci hoje, check, está pago.
Não é hoje. É constante. É hoje, será amanhã, depois de amanhã, amanhã depois de amanhã, a semana que vem, todos os dias. A transformação do caráter não é um evento único, mas um processo contínuo de obediência à vontade de Deus, aos princípios e valores que Deus estabelece. Ontem eu estava lá obedecendo ao Senhor, falou o quê? Dízimo, 10% de toda a minha renda. Eu estava no mundo perdido, desempregado, eu estava vivendo uma realidade fora da bênção do Senhor. Eu vim para o Senhor destruído, quebrado, o Senhor abriu porta, eu consegui a oportunidade que Deus me deu, estou trabalhando, sou dizimista, que bênção, que coisa linda, Deus está abençoando, a promessa do Senhor é fiel, está acontecendo na minha vida. Passa um tempo, mas eu acho que não é bem assim. Eu ouvi dizer que dízimo é para o tempo da lei, não é mais para hoje. Mas eu tenho contas para pagar, eu contraí uns compromissos financeiros diferentes, eu fiz um investimento para algo que é desafiador, e agora a conta chegou e eu me enrolei. E afinal de contas, aquele pregador lá falou que dízimo, isso é para o tempo da lei, porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo não fala em dízimo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo encoraja os crentes a desenvolverem a sua salvação com temor e tremor, enquanto reconhecem que é Deus quem age neles. Veja o que diz o Senhor, através do apóstolo: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Por quê? Porque vocês estão obedecendo. Qual é a primeira condição para a transformação do caráter? Arrependimento e fé em Cristo. Qual é a segunda? Sujeição à palavra de Deus. Qual é a terceira? Obediência contínua. A quarta, renovação da mente. Eu não posso continuar pensando do mesmo jeito. Se é que eu estou em Cristo, se é que eu me sujeito à palavra de Deus, eu tenho que me renovar. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que agir coerentemente com esse novo pensar, à luz do que eu aprendo da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, da parte do Senhor, destaca a importância de nós não nos conformarmos ao padrão desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso implica uma mudança profunda no pensamento e nas atitudes, guiada pelos princípios e valores de Deus. Diz o apóstolo Paulo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Voltemos ao texto de Samuel. No versículo 7, está escrito, Samuel dá uma orientação a Saul: assim que estes sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Na NVI diz: faça o que estiver ao seu alcance. Mas essa versão não ajuda muito a gente entender o que está realmente sendo dito. Ele diz: faça o que você achar melhor. Você agora vai ser o rei, cara. Você vai receber a capacitação do Senhor. Essa versão está melhor. Faça o que a ocasião te pedir.
Faça o que é ocasião de pedir. Faça o que você achar melhor. Depois que esses sinais se cumprirem, depois que você receber essa unção, depois que você receber essa capacitação, você vai se sentir o cara que está pronto e preparado para ser o rei. Você vai deixar de ser essa pessoa com sentimento de menos-valia, você vai deixar de ser essa pessoa acanhada, você vai receber um espírito de ousadia e de intrepidez. E aí, quando esses sinais se cumprirem, quando você estiver em meio aos profetas, que você cair, e você vai ficar caído em transe, e você vai profetizar, ou seja, o Espírito de Deus vai falar através da sua boca. Isso te lembra alguma coisa? E as pessoas verão que o Espírito Santo vai usar a sua boca, você caído ali, em transe, e ele vai falar coisas extraordinárias, como se você fosse um profeta, porque você vai estar entre os profetas. Aí, quando chegar a ocasião, faça o que a ocasião te pedir. Faça o que você achar melhor, porque Deus vai estar com você. Amados, isso que o profeta Samuel fala da parte de Deus para Saul, não significava que Saul poderia fazer o que ele quisesse, porque agora sendo consagrado e ungido rei pelo Senhor, e recebendo essa unção, essa capacitação, o Senhor aceitaria as decisões que ele tomasse, e o abençoaria em tudo o que ele fizesse, porque é isso que parece que o texto está dizendo. Mas não podemos tirar um texto do contexto para entender o que está sendo dito. Significa o que Samuel está dizendo, que embora Saul fosse capacitado pelo Espírito Santo, ele continuaria com o seu livre arbítrio, e se ele escolhesse obedecer e honrar o Senhor seria com ele. Você pode lembrar para quem está do teu lado, diga para ele, a unção de Deus não tira o teu livre arbítrio. A seguir Samuel vai dar uma orientação para Saul, verso 8, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Só tem um porém, irmãos, isso que Samuel acabou de falar, vai levar 2 anos para acontecer. Aproximadamente 2 anos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. Depois de Saul ser ungido, depois de Saul ser tido entre os profetas, o Espírito Santo usá-lo ali em transe, diz o capítulo 13, lá no capítulo 10, capítulo 13, versículo 1, diz, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Continua. Saiu, escolheu, vai para o 14, 1. Não, 13, 10. Não, foi não. Você está em 1 Samuel 13. Ok, depois você vai procurar aí. Tá bem? Eu anotei uma referência errada aqui. O que acontece é que o texto vai dizer que Saul leva 2 anos, só no 2º ano do reinado dele, ele vai enfrentar os filisteus. Então, essa palavra profética de Samuel vai levar 2 anos para se cumprir. E sabe o que Saul faz? Saul não obedece a palavra de Deus através de Samuel. 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 a 14, na NVI nós lemos assim, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. E deixa eu te dar um dado aqui, naquele tempo, Israel não tinha
arma de guerra. Só Saul tinha uma espada. Naquele tempo, Israel estava vivendo na era do bronze, enquanto os filisteus já estavam vivendo na era do ferro. Você pega uma espada de bronze, bota ela para brigar com uma espada de ferro, sabe o que a espada de ferro faz com a espada de bronze? Parte ela ao meio. E esses filisteus, além de terem o ferro, eles estão vindo com um extraordinário armamento bélico. 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Ou seja, era muito inimigo vindo para guerrear. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços de cisterna. Eles ficaram se borrando de medo e se esconderam. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, fugiram para a terra de outros clãs mais distante, para se colocar em segurança. Saul ficou em Gilgal. Para onde foi que Samuel disse que ele deveria ir? Para Gilgal. Ele foi, ele obedeceu. E os soldados com ele tremiam de medo. Saul diz: lembrei, o profeta 2 anos atrás, quando eu fui ungido rei, disse que eu deveria vir para Gilgal e aguardasse por ele antes de ir para a guerra. Vamos para Gilgal. Os soldados vão com ele, mas estão se borrando de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo, e perguntou-lhe Samuel, o que foi que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você foi reprovado na primeira prova que você teve. Mas por que Saul desobedeceu? Capítulo 10, versículos 6 e 7, o Espírito do Senhor capacitou Saul a ser ousado e corajoso, e o Senhor prometeu que estaria com ele, mas lhe deu a responsabilidade sobre os seus atos. Olha o que Deus diz: faça o que achar melhor, faça o que a ocasião lhe parecer. Deus está dizendo: você vai ter responsabilidade pelo que você vai escolher fazer. Samuel disse: você vai me esperar 7 dias. Mas Samuel só chega nos 45 do segundo tempo. E Saul se deixou levar pelo medo do seu soldado de ser abandonado por ele. Irmão, seja sincero. Diga para mim. Vamos bater um papinho aqui. Só eu que fiquei tentado aos 23 horas, 55 minutos de ir na cozinha e pegar aquele pão e comer ontem. Foi só eu
Ou mais alguém pode levantar a mão e dizer, eu também. Mas qual foi a palavra que a gente recebeu de Deus? Quando é que nós estaríamos liberados do jejum de ontem? De 21 dias que encerrou ontem? Às 0 hora de hoje. Se aos 23, 59, 59, você tivesse comido alguma coisa que não deveria, todos os 21 dias anteriores, todos os dias e horas anteriores, não teriam servido para nada na sua vida. Talvez se você tivesse um combinado comigo, a hora de chegar era 11 horas. Se chegasse 11h20, 11h20, pastor, cara, eu sofri aí, olha, o trânsito e tal, e eu vou dizer assim, não, está tudo bem, está tranquilo. Para Deus não. Jesus Cristo diz assim, vocês devem dizer sim ou não. Ele não diz assim, está tudo bem, se você der uma justificativa, uma explicação, algumas coisas são plausíveis. Jesus disse que o nosso alvo é falar sim porque é sim, e não porque é não. Samuel chega nos 45 do segundo tempo. E Saul se deixou levar pelo medo dos seus soldados, que já estavam desertando. E ele pensou, eu não vou ficar com ninguém aqui, como é que eu vou vencer essa guerra? Os filisteus estão aí. Saul teve medo, esquecendo-se da unção que ele recebeu. A unção de ousadia, a palavra do Senhor que disse, eu estarei contigo. Jesus Cristo, quando vai voltar para o céu, ele deixa a grande comissão, agora vocês vão por todo o mundo, por onde quer que vocês vão, falem do Evangelho, levem a verdade da salvação para aqueles que não a conhecem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele conclui dizendo, e eis que eu estarei convosco? Não. Eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus disse que é só nos dias que a gente estiver bem, sem dor de cabeça, animado para vir para a igreja ou para servir ao Senhor. Jesus disse quais dias? Quais dias? Quais dias? Diga todos. Todos os dias. Mas Samuel chega aos 45 do segundo tempo. E Saul está sofrendo toda aquela pressão. Para dizer, tu vai ficar sozinho, cara. Não vai ter ninguém, tu não vai ter exército. Bobear, tu não vai ter nem teu escudeiro para ir contigo. Saul, ele fica com medo. Ué, mas Saul não recebeu uma unção de ousadia? Mas Saul não recebeu uma capacitação dada pelo Espírito de Deus? Sim ou não? Por que agora ele está com medo? Certa feita, Jesus chega aos discípulos e diz assim, agora vocês vão de 2 em 2, vocês vão entrar nas vilas e nas aldeias, e vocês vão falar do Evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, e anuncia a boa nova da salvação. E lá está Pedro entre os discípulos, e vai com outro, entra nas vilas, nas aldeias, é recebido nas casas. Jesus diz mais, vocês não vão levar R$1 com vocês, nem 1 centavo. Vocês vão e vão bater nas portas. A casa que receber vocês, entram, comam do que lhes for oferecido e recebam a hospedagem daquela casa. E vocês vão dar de graça para eles cura, libertação e a mensagem da salvação. Eles voltam felizes, e Pedro é um deles, que está lá feliz, e diz, Senhor, que coisa extraordinária, que experiência incrível, nós entramos em lugares, e pessoas ficavam possessas, o demônio se manifestava, e como o Senhor mandou, nós demos ordem em nome de Jesus, sai dele, e eles ficavam livres. E Jesus disse para eles, vocês estão felizes por quê? Vocês expulsaram o demônio? Não. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa deve ser a alegria de vocês.
Agora, Jesus pega, está lá, manda os discípulos irem para o outro lado, mas ele se retira, ele quer orar, ele quer ficar em intimidade com o Pai, ele precisa abrir o coração, ele está cansado, ele está desgastado, as demandas são intensas, ele é Deus, mas encarnado, ele é agora ser humano, experimentando a limitação que eu e você temos, ele quer estar em comunhão com o Pai ali, ele quer rasgar o coração, ele quer falar com o Pai, ele quer se reenergizar. Fique escandalizado para usar essa expressão, não. É para você se conectar com a mensagem. E os discípulos vão. Aí Jesus resolve ir, ele vai andando sobre as águas. E já é madrugada, breu no mar. Mas aí os discípulos que estão no barco, e Pedro está lá, veem que uma imagem, um vulto vem passando, e diz o texto que Jesus tinha a intenção de continuar caminhando e andando a pé até o outro lado. Eram apenas alguns quilômetros. Jesus estava a fim de fazer um jogging, dar uma caminhada. Quer saber, eu vou andando. Diz a palavra que ele teve a intenção de passar por eles e ir andando, mas eles olham e dizem, é um fantasma, e eles ficam amedrontados, porque eles não conseguem ver quem é. Só veem o vulto. E Jesus vê que eles estão lá, se borrando de medo. E Jesus diz, opa, espera aí, sou eu, Jesus. E Pedrão, o expulsador de demônios, o curador de enfermos, que voltou feliz depois de ter transmitido o evangelho da salvação, ele pega e diz, se és tu, Jesus, aquele que nos mandou, aquele que nos capa, que nós fizemos em teu nome, manda, Senhor, que se for o Senhor, eu vou andando sobre as águas para a terra. Então vem, Pedrão. E Pedro passa para o outro lado da murada e pisa no mar, e ele vai andando sobre as águas. Mas diz a palavra de Deus, que o vento se faz mais forte, e as ondas batem com força no costado do barco, e Pedro tira os olhos de Jesus, e ele olha para a realidade ao seu redor, que era terrível, ameaçadora, ele fica com medo, e ele afunda. A palavra de Deus diz assim, porque o Senhor não vos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Porque é que Saul agora está com medo, porque os olhos de Saul se voltam para a circunstância. Saul não permanece conectado com o Senhor. Saul está conectado agora com o que ele está vendo ao seu redor. Os filisteus, que são muito mais poderosos em exército do que o que ele tem. O povo que foge e se esconde em cavernas, e outros atravessam para o território de outros clãs para ficarem longe daquela batalha. E o exército que ele tem, que é pequeno, está com medo e já começa a querer ir embora. 7 dias, espera aí, mas cadê Saul? Cadê Samuel? Samuel está velho, Samuel perdeu a hora, o relógio de Samuel perdeu a corda. Quer saber? Eu vou para a batalha. Deus me deu o espírito de ousadia. Daqui a ovelha, daqui o cordeiro, eu mesmo vou fazer a consagração ao Senhor. Eu mesmo vou fazer aqui a oferenda de paz, para que o Senhor saiba que nós vamos em nome dele para essa guerra. Mas foi isso que Deus mandou ele fazer? Não. Mandou ele esperar. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, no desemprego, na enfermidade, na impossibilidade, na opressão desse mundo, das coisas que se avolumam contra nós, quando nós olhamos as pessoas que estão nos abandonando, que estão nos deixando, aquelas que deveriam ser as que mais estivessem próximas de nós, nos traem e nos abandonam, nós vamos perder, porque Deus nos deu a unção, mas não tirou de nós o livre-arbítrio.
Quando Deus diz, através de Samuel para Saul, quando tiver a ocasião, faça aquilo que você achar melhor. O que Deus está esperando que Saul faça? Obedeça. Obedeça. Segunda coisa, Samuel, quando olha para aquilo, ele fica com medo, e a ansiedade desperta nele, o medo desperta nele a ansiedade, e ele não espera na promessa do Senhor. E quando nós nos tornamos medrosos e, por consequência, ansiosos, nós chamamos Deus de quê? Mentiroso. Deus disse, mas eu não posso confiar nele. Ah lá, todo mundo indo embora. Samuel até agora não chegou. Saul então desobedece a orientação. Saul desobedece o quê? Aquilo que transforma o nosso caráter. Saul desobedece. Desobedece a palavra de Deus que ele recebeu. Saul não demonstra obediência, ele demonstra desobediência. Porque ele olha as circunstâncias. Quantas vezes você tem pedido a Deus, mas você tem pedido para Ele deixar. Não tem pedido o que Ele autoriza. E como Deus deixou, aquilo que você tem colhido, não é o que você esperava. E quantas vezes, não sei de você, mas eu já fiz isso. Ainda coloquei em Deus a conta, a culpa é do Senhor. Porque eu confiei, eu esperei no Senhor. O Senhor me deu. Por que agora eu estou passando por isso? Mas será que Deus deu porque deixou? Ou Deus deu porque autorizou? Quando você pede a autorização de Deus, você pede para Deus deixar. Senhor, me dá, Senhor. Você pede, não, pastor, mas eu pedi segundo a tua, Senhor, se for a tua vontade. Aham. Só que Deus conhece a intenção com que as palavras da gente são faladas. Quantas vezes eu pedi para o Senhor, se for a tua vontade, Senhor, me dá. Aí eu fui e recebi, porque Deus sabia que no meu coração era o que eu queria. Mas a verdade é que eu não queria o que Deus queria. Porque quando a gente quer o que Deus quer, a gente ora dizendo assim, Senhor, se não for a tua vontade, eu sou um homem, meu coração é enganoso, diz a tua palavra, e eu sei que é. Eu quero te pedir, ainda que eu esteja cheio de paixão por essa coisa, se ela não é a tua vontade autoritativa, não me deixe ter. Fecha essa porta, em nome de Jesus, eu não quero entrar por ela. Eu não quero receber isso. Eu não quero ter isso para a minha vida. Mas aí Samuel repreende Saul por causa do seu pecado. E o que Saul faz? Saul se arrepende? Não. O texto não menciona em momento algum que Saul se arrepende, pelo contrário. Saul não confessa que está errado. Samuel, verdade, puxa, me perdoa, eu reconheço. Se tivesse faltado 1 minuto, você que estava errado. Eu abortaria tudo e iria para casa com o povo esperando Deus falar outra coisa, porque eu não ia avançar. Por quê? Sabe, irmãos, eu sou pastor. Quantas vezes teve gente que era membro da igreja querendo me ensinar a ser pastor? Quantas vezes teve gente da igreja discutindo comigo, nunca leu a Bíblia, pelo menos 10% das vezes que eu li, nunca estudou a palavra de Deus, pelo menos 10% do que eu já estudei, querendo dizer para mim o que é a palavra de Deus. Gente sem unção, gente sem chamado, gente sem vocação, se levantando contra a unção que Deus derramou, que não foi nele. Pastor erra, irmão, sim ou não? Erra. Eli foi profeta, foi sacerdote e juiz antes de Samuel. Ele errou? Errou, pagou o preço por isso.
Mas conhece a musiquinha que diz? Aliás, você não conhece, você não é desse tempo. Mas já ouviu a frase que diz, cada macaco no seu galho? Já viu? Já ouviu? Já ouviu? Tem gente que, em vez de confiar e colocar diante de Deus, está orando: Senhor, abençoa meu pastor, porque eu sei que ele é ser humano como eu, ele é sujeito a sentimentos. Jesus! No Monte das Oliveiras, ele foi lá e expressou toda a sua humanidade. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, orem aqui comigo. E eu vou pedir ao Pai para ele ver se ele dá um jeitinho diferente, vamos mudar negócio aqui, não tem que passar por isso daí. Mas quantos são aqueles que estão orando, intercedendo pelo pastor? Mas preferem questionar. Não critica, porque criticar é pegar a palavra de Deus e dizer: o senhor está errando nisso aqui, a palavra de Deus diz assim. Saul não se arrepende, Saul não confessa o seu erro, Saul não pede perdão. Em 1 João capítulo 1, 9, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Ah, amados, assim como Saul, eu e você recebemos promessas, mas todas as promessas de Deus têm premissas, tem um se. Assim como Saul, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Mas unção não é sinônimo de maturidade. Dom carismático não é sinal de maturidade. Experiência sobrenatural com Deus não torna ninguém amadurecido, não transforma o caráter de ninguém. Se fosse assim, Balaão teria se tornado um profeta do Deus vivo, um servo de Deus e um instrumento extraordinário para fazer diferença na vida de Balaque. Mas embora ele tenha vivido a experiência sobrenatural com Deus, ele pensa naquilo que ele vai perder se ele não fizer a vontade de Balaque, e ele dá a Balaque aquilo que Balaque precisava para levar o povo de Israel a sofrer as consequências e a ser destruído. Porque ele é corrupto. Deus não transforma o nosso caráter sozinho. Você pode olhar para quem está ao teu lado, diz para ele isso: Deus não vai transformar o teu caráter sozinho. Por que não? Porque exige a minha participação e a sua participação. Deus, para transformar meu caráter, exige que eu queira. Exige que eu me submeta. Exige que eu obedeça. Exige que eu reconheça que eu sou incompetente, que eu sou pecador, que eu sou falível, que sem o Senhor, sua graça, sua misericórdia, e sem a palavra do Senhor, os princípios e valores dele, entranhados em mim, e dia a dia, eu me submetendo a esta verdade eterna do Senhor, transformando a minha visão de vida, a minha visão de mundo, a minha realidade interior, não haverá transformação. Eu serei um religioso, mas não seria um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Nós devemos confiar e esperar no Senhor, como Saul não esperou. Deus disse através de Samuel: você vai esperar 7 dias. O dia ainda não tinha terminado, estava terminando, mas Saul se antecipou. Quantas vezes você deve ter perdido bênçãos de Deus, vitórias, porque não esperou? Eu sei quantas eu perdi, porque eu não esperei. Devemos confiar e esperar no Senhor com a fidelidade e honra a sua palavra. Pensa nisso. Você ficou até agora aqui ouvindo a palavra do Senhor. Avançamos bastante no nosso horário costumeiro, quase 1 hora.
Mas não é para você sair daqui tendo tornado tudo que você recebeu aqui infrutífero na tua vida. Não cometa os mesmos erros de Saul. Se você recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, submeta-se a Ele como Senhor da sua vida. Sujeite-se a ser obediente. Vós, esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos. Vivam uma atitude de honra e submissão ao Senhor. Tira os olhos do mundo, da ideologia, do feminismo, dos ismos de uma sociedade corrupta, de um sistema que rege essa sociedade, que é contrário aos princípios e valores da palavra de Deus, procurando fazer você acreditar por sofismas, por argumentos que parecem verdadeiros, que você vai ser subjugada, você vai ser capacho. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas você se deixa levar pela ideologia desse mundo, você se deixa levar pelas frases de efeito, e você é o machão, aquele que chega em casa e não lava um copo que bebe, aquele que não dá honra à sua mulher, aquele que, porque ela está vivendo um tempo de limitação na sua saúde, e te privando daquilo que seria o seu direito conjugal, você não tem paciência, e você não tem compreensão, e você já está pensando em chutar o balde. Você não é capaz de sofrer a aflição. Vós, filhos, honreis aos vossos pais, obedecei a eles, para que vos vá bem todos os dias que vocês terão na terra. Mas o mundo diz para você: meu pai, minha mãe? Meu pai que não é provedor? Minha mãe que não está nem aí para mim? Eu vou dar ouvidos ao que eles falam comigo? Eu vou respeitá-los? E aí você respeita e admira o professor da escola, que talvez seja alguém cheio de ideologias diabólicas para destruir seu futuro, e não obedece à palavra de Deus. Você não ora pelos seus pais, você não ora pela conversão deles. Seu pai não estudou tanto quanto você, e você acha que você sabe o que ele não sabe. Ou sua mãe, e você não dá a ele ou a ela a honra que você devia. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas pastor é ser humano como eu. Ele prega a palavra, mas às vezes fala umas coisas que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não é bem assim, e você vai pela axiologia. Sequer você leu a Bíblia, ou pelo menos o suficiente, você não estudou. Sequer você o procurou e praticou Mateus 18:15. Pastor, estou com dificuldade, isso aqui que o senhor pregou, eu tenho dificuldade para entender e aceitar isso aqui, porque eu penso desse jeito. E aí você já começa errado, porque não interessa o que você, nem o que eu penso, nem o que você pensa, interessa o que Deus diz. E você já entendeu o que Deus disse? E você não procura o pastor para dizer: pastor, eu não entendi isso aqui não, estou com dificuldade nisso aqui, o senhor precisa me explicar isso aqui melhor. A palavra do Senhor diz: adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Não terá outros deuses diante de mim.
mas você fica venerando o artista, o esportista, o influenciador. Você compra aquilo que ele anuncia, gasta naquilo que não precisa, vive pela ideologia que esse mundo prega, e quando você entra num culto, você não tem nada para adorar o Senhor. Não cometa os mesmos erros que Saul. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que nós não cometamos os mesmos erros que aqueles que a palavra de Deus denuncia, para que aprendendo com eles, possamos viver de tal maneira a dar prazer ao coração de Deus. Seja humilde, como Saul não foi. Reconheça os erros que você comete. Ainda que seja, papai, com o seu filho, com a sua filha, quando você for confrontado e verdadeiramente você estiver errado, seja humilde para dizer: eu quero te pedir perdão. Seja humilde para pedir perdão ao seu vizinho, ao seu colega, ao seu irmão, ao seu cônjuge, quando você errar. Porque tem gente que sabe que está errado, mas não pede perdão, não confessa, não abre a boca para dizer: eu quero te pedir que eu estou errado, me perdoa, eu reconheço que eu errei, e por causa disso vai errar de novo naquilo, e vai errar de novo naquilo, e vai errar de novo naquilo, e vai sujeitar, quem sabe, o seu cônjuge, vai sujeitar, quem sabe, os seus filhos a sofrerem aquilo de novo, de novo, e de novo, e o ambiente vai se tornando cada vez pior, ou vai se mantendo aquele ambiente horroroso, e Deus não fez assim para mim e para você. O Senhor nos fez para estarmos em paz com Ele e uns com os outros. A palavra de Deus diz: enquanto couber a você, faça tudo para estar em paz com todos. É claro que isso não será possível com todos, mas a minha responsabilidade diante de Deus é fazer a minha parte. Porque ainda que Ele tenha me dado unção, eu sou filho de Deus, eu vou morrer e vou para o céu. Eu sou filho de Deus, sou servo do Senhor Jesus, Ele me deu autoridade, em nome do Senhor Jesus, expulsar demônio, vou orar por enfermo, o Senhor vai curar, mas Ele não vai tirar de mim o livre-arbítrio, porque na hora que eu tiver que decidir o que é que eu faço aqui, ou eu vou fazer baseado naquilo que os meus olhos veem e me influenciam, com as vozes espirituais da maldade que conspiram para que eu erre e desonre a Deus, como aconteceu com Saul, ou eu vou dar ouvidos à palavra de Deus e vou permanecer. Não importa o que está acontecendo, seja todo mundo mentiroso, Deus é verdadeiro. Eu quero orar com você, que nessa hora reconhece e recebe essa palavra como de Deus, e você quer colocar a sua vida no altar do Senhor. Tenha você, ou esteja você reconhecendo algum erro como esse, identificando em alguma coisa com Saul, e se consertando com ele. Queira você ser alguém, quer você seja alguém que diz: eu aprendo hoje, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Amanhã eu vou vigiar.